Olá pessoal, então vamos lá, nossa segunda parte, nosso One Minute agora da Polícia Militar de Santa Catarina, a prova da o concurso da Polícia Militar de Santa Catarina em CAB FUNCAB, né? Então, quero que vocês tirem dúvidas aí, coloquem as dúvidas de vocês para a gente tentar esclarecer, ajudar vocês. Embora, deixando bem claro, isso aqui eu não vou correr, o objetivo não é esse, eu não estou em nenhuma maratona para sair correndo desesperado, nem quero aparecer aqui para ninguém, eu quero ajudar, e se eu quero ajudar, a velocidade vai ser a velocidade de aprendizagem, isso aí é fato. Quem já me conhece sabe que eu estou preocupado em ajudar, não é aparecer aqui na aula, tá bom? Então, quero que vocês tenham falando, olha só, não dá para eu fazer algumas questões aqui, não dá. Quem está falando, a Ediane está pedindo questões da IADES, agora não dá. Aqui não dá porque eu tenho que escrever, todos teriam que ter. Por isso que eu falo, gente, é dúvida da aula. Coloquem dúvidas da aula por enquanto. Se sobrar tempo no final, aí se eu tiver tempo de escrever, aí eu anoto a questão. Tranquilo? Tá? Então vamos lá, vamos... Eita cebola, só deu tempo de tomar uma sopa no canudo. É isso aí, vamos lá para a gente continuar a nossa aula, né, Leandro? Obrigado aí, Leandro Secato. Então vamos lá, vamos responder algumas questões agora. Vamos ver então essa próxima questão. Então, enquanto isso, vocês anotem as dúvidas de vocês, tá? FUNCAB, Polícia Civil do Pará, né? Então vamos lá. Vamos lá, o que ele falou? Opa, de novo aquela ideia, olha só. Se Felipe, nadador, então Aline, o que eu falo? Sempre fazer resumo, né, gente? Resumo é importante. Maratonista. Olha aqui, de novo aquela ideia. Tá vendo? Ah, sempre que tiver o eu vou fazer o V deitado? Sim, sempre. Tá? Em sequência de frases como tem aqui, tá? Aline, maratonista. O Gustavo, tenista. Depois, se Paulo não é jogador de futebol, então Felipe é nadador. Aí ele falou, ora, ele está falando que Gustavo, quando ele fala nem, ele está falando Gustavo não é tenista, concordam? E Inácio não é judoca, tá, gente? Lembrando que esta informação aqui vem daqui, ó. É a história de nem, tá? Nem Gustavo é tenista, nem Inácio é judoca, tá? Ok? Então, olha só. Aqui. Então, esse é o pontapé, né? É uma afirmação. Então, agora, como eu falei, ele chutou a bola para você. Então, vamos lá. O que ele fez, então? Gustavo não é tenista. Tem algum Gustavo aqui, gente? Tem aqui, ó. Opa. E o que ele já me falou? Que ele não é tenista. E aqui está dizendo o quê? Que é? Cancela. Cancelou essa, o que eu faço? Circula outra. Então, o que você já sabe? Que a Aline é maratonista. É a primeira informação que você já tem, né? A Dalci está perguntando o seguinte, professor, o pontapé pode vir tanto no começo quanto no fim da frase? Pode, inclui também no meio. Pode também, tá? É uma afirmação. Pode ver que ele está afirmando aqui, ó. Tá? Circula outra. Então, a Aline é maratonista. Ora, aqui está dizendo que ela não é. Então, negou a segunda. Aí eu te pergunto, e se negar a segunda? O que você faz? Nega a primeira. Então, o que você já sabe? Que Felipe não é nadador. E o que ele está dizendo aqui? Que ele é. Negou aqui, ó. É a mesma frase, não é? Se negar a segunda, o que eu faço? Nego a primeira. Opa, aqui tem não. Não quer dizer sim. Não é? Então, o que você já sabe? Paulo, não quer dizer o quê? Sim, então Paulo é jogador. Paulo é jogador de futebol e Felipe, aqui, ó, Aline é maratonista, ó. Você não circulou aqui? Então você está dizendo que ela é. Perfeito, Aline é maratonista. Letra C. Ok. Tá bom? Certinho? Por nada, Dalci. Pode perguntar, certo? Leandro Secato está dizendo, professor, a banca Vunesp gosta desse mesmo tipo de questão? Ela adora, tá, Leandro? Toma cuidado.
Tem várias aulas da VUNESP que a gente já fez aqui, que mostra para vocês o quanto que ela gosta disso aqui. Toma cuidado, tá bom? Ok? Então, vocês viram aqui mais uma questão dessa mesma ideia. Letra C. Tranquilo? Então, eu trouxe bastante essa questão, porque isso aqui, gente, a probabilidade de cair isso aqui na sua prova é altíssimo. Tá bom? E agora essa questão. Maria almoçar é condição... Dá uma lida nessa questão, olha só. Marcelo está dizendo, a de cima também está negando 2 vezes. Sim, ó. Não quer dizer o quê? A Aline é maratona. Aqui, mas essa aqui, ó. Exatamente. Mas tinha que negar mesmo, é isso mesmo. Tá certo, tá? Mas a Aline é maratonista, tá certo. Ó, se você quiser olhar para cá, vamos tirar as conclusões olhando para ali, ó. Olhando para ali. Se você quiser anotar, ó. Primeiro, Felipe não é nadador. Felipe não nadador. Aqui, ó, quando você botou não, é claro, porque você já tinha circulado aqui, ó. A Aline não era maratonista, então negou a segunda. Pode ver, ó. Então a Aline é maratonista. A Aline é maratonista. Certo? Ó, aqui, ó. Paulo não quer dizer o quê? Seguinte, Paulo é jogador de futebol. Certo? Ok? Aí você fala, Teres, e esse Inácio? Para que serviu? Só para esquentar sua cabeça à toa. Porque cadê Inácio nessa história? Né? Pode ver que nem Inácio tem aqui nas opções, né? Não tem Inácio. Ele só queria encher sua cabeça. Tá? Ok? Então, vamos lá. E essa questão aqui, ó. Agora dá uma olhada nessa questão. Maria almoçar é condição necessária para Luísa lavar e condição suficiente para Bianca comprar. Bianca comprar é condição necessária e suficiente para Lúcia trabalhar. Então, assim, quando Luísa lava, podemos concluir corretamente que... Dá uma olhada nessa questão aqui. O que vocês acham dela? Responda aí para mim no bate-papo. O que vocês acham dessa questão? Tem que negar a primeira também, por isso que o A não é a letra A, exatamente. Ok? E aí? É isso aí, Melanina, é isso aí. Ok? Então, olha só. Gente, esse tipo de questão aqui, eu tenho que te explicar uma outra ideia. Isso aqui vale para... Olha, isso aqui já caiu no CESP, isso aqui já caiu no CESP, isso aqui já caiu na FCC, toma, e já caiu na IADES, tá? Essa mesma ideia aqui, tá? Só que, olha só, vamos tentar entender esse tipo de questão, tá? Como eu falei, essa questão aqui, quem me acompanha nas minhas aulas, eu geralmente não trago esse tipo de questão. Mas agora ela é mais importante por causa da banca FUNCAB, tá? Então, olha só. Para a gente começar aquilo ali, deixa eu falar o seguinte. Se ama, cuida. Primeiro a gente tem que entender quem é necessário e quem é suficiente. Olha só. Quem é necessário e suficiente? É o seguinte. Um é necessário para o outro, um é suficiente para o outro. Amar é suficiente para cuidar ou cuidar é suficiente para você amar alguém? Olha, entender isso aqui, não tenta entender a lógica. O ideal, esse tipo de questão, é você fazer o seguinte, ó, o S não está aqui? Então pronto, esse é o suficiente. E o outro? Necessário. Como é que a gente lê essa intenção seguinte? Ó? Amar é suficiente para quê? Para cuidar. É o que está do outro lado. Tá? E se eu quiser olhar daqui para lá, eu posso? Posso. Posso falar o seguinte, ó. Cuidar é necessário, tá? Para quê? Amar. Pronto. É condição, tá? Eles sempre vão falar o seguinte, condição. Condição necessária, condição suficiente, tá?
Gente, acompanha aqui a aula, porque eu preciso que vocês entendam isso para a gente explicar aquela questão lá. Então, por exemplo, ó, antes do então, vai ser o quê? O S não está aqui? Esse aqui é suficiente. E esse aqui vai ser o quê? Necessário. Tá ok? Ok? Então, veja se vocês entenderam isso aqui. Isso aqui vale para qualquer frase. Então, se eu botasse assim para você, ó, se gato voa, o pato não é azul. Não precisa ter lógica nenhuma na frase. Como é que seria isso aqui, ó? Se ele falar é condição, ele vai falar uma coisa de condição. Condição necessária o suficiente, ó. Aqui não tem o S, então o suficiente está aqui. E o outro vai ser o quê? Necessário. Então, como é que eu posso ler, ó? Gato voar é condição suficiente para quê? Para o pato não ser azul. Pronto, é isso. Acabou. Ah, mas Teles, e se eu quiser ler de trás para frente? Daqui para cá, eu posso? Posso. O pato não ser azul, certo? É condição, agora vai ser o quê? Necessária para o gato voar. Tá bom? Para o gato voar. Tranquilo? Então, olha só. Onde tiver o sim, então, o que eu quero que vocês entendam? O suficiente está antes do então. O necessário está depois do então. Tá ok até aí? Digam aí se vocês entenderam até aí. O suficiente está antes, o necessário está depois. Dá seta, tá? Dá seta. Havendo-se é condição suficiente? Exatamente, sim, isso. Havendo-se, o primeiro é suficiente, certinho, tá? Tá? Esse assunto é louco, por isso que as bancas gostam de cobrar, Anderson, por isso que a gente tem que saber. Tem algumas coisas loucas que a gente tem que saber. Agora, não tenta entender a lógica, porque aqui é mais complicada a lógica. Tenta só entender isso aqui. Tá claro até aqui para vocês? Tá claro? Então, vamos seguir. Maria almoçar. Então, vamos anotar o seguinte, ó. Maria almoçar é condição necessária para a Luísa lavar. Espera aí. Então, quer dizer que a Maria almoçar é condição necessária. Ela está antes de uma seta ou depois de uma seta? Vocês concordam que ela está depois da seta? Tem uma seta e a Maria almoçar está depois, porque ela é necessária. E quem está antes? Luísa lavar. Tá claro até ali? Isso aqui vocês têm que acompanhar passo a passo, senão vocês vão se perder nesse tipo de questão, tá? Então, Danilo, tenta acompanhar aqui o passo a passo, ó. Como ele falou para mim, necessário, a Maria almoçar é condição necessária, eu sei que ela está depois da seta. Existe uma seta e ela está depois da seta. Depois da seta e a Luísa está antes. Luísa lavar está antes. Tá claro até aqui, ó? Falei até aqui, tá claro? Aí ele está falando ainda da Maria, ó. Maria almoçar. Sabe quem gostava muito dessa questão aqui, gente? Era Esaf, tá? Esaf adorava esse tipo de questão. Ok? Ó, o então, gente, é o que divide essa seta aqui, ó. Quem é que está depois da seta? É o necessário. Quem é que está antes? É o suficiente, porque eu cito aqui. Tá? Ó, quem está... Se toda vez tiver uma seta, o que está depois é necessário e o que está antes é suficiente, porque se A, então B. Olha aqui o se. O primeiro é suficiente e o segundo é necessário. Tá bom? Então, até aqui, ó, vamos acompanhar passo a passo. Isso aqui só demora um pouquinho para vocês entenderem. Depois você pega isso aqui rapidinho e faz em menos de um minuto. Maria almoçar é condição necessária para a Luísa lavar. Tranquilo? E condição suficiente, agora ela é suficiente, quer dizer que tem uma outra seta aqui. Para quê? Para a Bianca comprar.
Ok até ali? Obrigado, João Neves. Um abraço aí. Obrigado. Ok? É só montar, gente. O segredo dessa questão é a montagem. Vamos só. Montagem, ó. Maria almoçar é condição necessária para Luísa lavar. Se ela é necessária, então ela tem uma seta e que ela está depois da seta. E a Luísa está antes. Tá? Aí depois ele falou, e condição suficiente, ainda está falando da Maria, para Bianca comprar. Ok? Aí olha a outra frase. Bianca comprar, tá vendo que já está aqui, é condição agora necessária e suficiente. O que ele está dizendo para mim? Que agora é uma seta que vai e volta. O segredo dessa questão é só montagem. Quando você aprende a montar, para Lúcia trabalhar. Respondam aí para mim. Vejam se a montagem está clara para vocês. Se vocês entenderam a montagem, agora, para a gente responder isso aqui, leva menos de 5 segundos. A montagem que é o pulo do gato da questão. Tá? E aí? O que vocês acham? E aí? Vocês entenderam até aqui ou não? Porque se vocês entenderam até aqui, pronto, vocês já entenderam o programa todinho. Porque agora ficou bem fácil. Agora, em menos de um minuto a gente responde. Agora, em menos de um minuto não. Em menos de 5 segundos a gente responde essa questão. Mas a minha pergunta é, vocês conseguiram entender a montagem montagem? Como é que a gente montou? E aí? Vou montar de novo aqui para explicar. Ó. Essa aqui é essencial, que vocês saibam montar. Vamos montar comigo. Ó. O que a gente tem que entender? O que eu preciso que vocês entendam? Essa jogada aqui. Ó. Vocês precisam entender? Ó, precisam entender o seguinte. Numa condicional, qualquer frase condicional, o que está antes é suficiente. O que está depois é necessário. Antes da seta. Certo? Então vamos lá, vamos montar de novo. Vamos montar junto comigo. Ó. Maria almoçar. Então vamos escrever Maria almoçar. Maria almoçar. Tá? É condição necessária. Então eu te pergunto, ela está antes da seta ou ela está depois da seta? Depois, porque ela é necessária. Para Luísa lavar. Tá ok até aqui? Certo? Aí depois, e condição suficiente, mas está se referindo a quem? A Maria, gente. Então tem uma outra seta aqui, só que agora ela é suficiente, ou seja, ela agora está antes da seta. Tá? Exatamente, Cris Souza. Agora, o que ele falou? Bianca comprar. Certo? E agora, o que ele falou ali para mim? Ó? Bianca comprar, que já está aqui, agora é condição necessária e suficiente. Ora, necessária quer dizer que a seta vai e a seta volta. Só isso. Para quê? Para a Lúcia trabalhar. Tá claro para vocês agora? Se vocês entenderem isso aqui, vocês matam agora a questão agora em 3 segundos. Quer bater uma aposta? Quando ele falou para mim aqui, assim quando Luísa lava. Gente, isso aqui não é o sim então? Quando Luísa lava, o que ele fez com a primeira? Confirmou. Se confirmar a primeira, confirma a segunda. Ah, isso aqui também é o sim então. Se confirmar a primeira, confirma essa. Essa seta vai e volta, mas ela vai também. Se confirmar a primeira, confirma a segunda. Ou seja, eu vou confirmar tudinho. Qual o gabarito? Letra A está dizendo que Maria não almoça. Não, mas ela almoça. Lúcia não trabalha, mas ela trabalha. Letra B, Bianca compra. Perfeito, Bianca compra. E, Maria não almoça, mas a Maria almoça. Não. Letra C, Bianca não compra. Não, ela compra. Lúcia não trabalha, ela trabalha. Não. Letra E, Maria almoça e Lúcia trabalha. Letra E, pronto, acabou. Pronto, letra E. Ok?
O segredo da questão aqui mora exatamente só... o segredo da questão mora aqui exatamente na montagem do problema. Quando você monta o problema, você mata a questão. É a montagem dela. Entenderam aí a questão? Certinho? Ficou claro para vocês? Então, se ficou claro, tenta vocês fazerem essa questão aqui. Vou dar um tempinho para vocês aí. Vamos lá. Sabe que Juvenal está de folga é condição necessária. Olha aí de novo, FUNCAB, né? FUNCAB. E aí? Vamos lá, vamos ver se vocês conseguem fazer enquanto eu respondo alguém aqui no bate-papo. Vamos lá. Enquanto isso, vocês estão fazendo aí. Respondam aí. Nelma, essa história de confirma é o sim então, é o que a gente fez até agora. No sim então, se confirma a primeira, eu confirmo a segunda, se confirma essa, eu confirmo essa, confirma essa, eu confirmo essa. Pronto, acabou. Teles, e se o examinador negasse a última? Eu volto negando tudinho, acabou. Tá? Ok? Eu volto negando tudinho. Montagem sempre em linha? Sempre. Para te ajudar. Vou dar um tempinho agora para vocês fazerem. Enquanto isso, eu tiro algumas dúvidas de algumas pessoas aí. Podem botar as dúvidas de vocês. Coloquem as dúvidas aí para a gente esclarecer. Vamos fazer junto? Então, vamos lá. Sabe-se que Juvenal estar de folga é condição necessária para Mateus trabalhar. Ó, Juvenal está de folga. Então, vamos botar o Juvenal, folga. Como ele é condição necessária, quer dizer que ele está depois da seta. Para Mateus trabalhar. E Mateus está aqui. Certo? Márcia, é bom vocês ficarem atentos, porque isso aqui quem cobrava era ESAF, tá? Era muito ESAF. Mas isso aqui já caiu em outras provas, tá? Ok? Aí vamos ver, ó. E condição suficiente está se referindo a quem? Ao Juvenal. Então aqui, então, quer dizer que tem uma outra seta, Juvenal. Para quê? Danilo treinar com Carlos. Sabe também que Danilo treinar com Carlos, que está aqui, agora ele falou para mim que é condição necessária e suficiente, ó. Quer dizer que tem uma seta que vai e uma seta que volta. Para Leonardo treinar Leandro. E agora? Você já sabe a resposta. Qual a resposta? Já sabe responder. E aí? O que vocês acham? VUNESP cobra? Não, a VUNESP até hoje ela não cobrou, tá, gente? Mas lembre-se que ela pode se inovar. A VUNESP não. Eu nunca vi esse tipo de questão na VUNESP. Mas é bom estar atento. Porque lembre-se que ela começa... As bancas ela tem que se reinventar, né? E aí, o que vocês acham? Qual é o gabarito? Ó, assim, aí ele falou assim, quando Leonardo não treina com Leandro, o que ele fez com a última? Negou. E quando negar a última? Se negar a segunda, eu nego essa. Se negar essa, eu nego essa. Se negar essa, eu nego essa. Pronto, acabou. É isso aí. Pronto. Então, o que está falando? Ó? Juvenal não está de folga, Mateus não trabalha e Danilo não treina com Carlos. Letra E. Pronto, acabou. Pronto. Nega tudo. Então, olha só, gente. Aqui, ó. São provas diferentes. Eu quero te mostrar, ó. Da Polícia Civil do Espírito Santo é a mesma ideia, só que aqui ele confirmou a primeira. Aqui na prova da Polícia Civil do Pará é a mesma ideia, só que ele negou a última. Quando negar a última, ele nega a primeira. Pronto, acabou. Isso aí. É isso aí, Mafalda. Agora já pode vir, né? Já aprenderam a fazer na... Agora a VUNESP pode cobrar, né? Por isso que cada aula, gente, vocês vão aprendendo uma coisinha nova. Cada aula, a minha aula eu tento trazer um detalhe novo. Até quem acompanha as aulas, eu garanto que toda aula, eu jogo um detalhe novo que você não viu. Porque é uma forma de você ir... Se você for pegando detalhe aqui, detalhe ali, detalhe lá, pronto, o examinador não te pega. Esse é o objetivo. O objetivo é te ensinar a você não deixar seu examinador te pegar. Como algumas pessoas disseram, gente, a VUNESP nunca cobrou isso. Por que eu vou estudar? Sim, se ela fosse algo
totalmente complicada, eu diria que não vale a pena. Mas não é. Vocês podem ver que ela mete muito mais medo do que realmente é difícil de responder. Não é. Só é aquela história. Você acha que é um dragão, quando na verdade é um bichinho pequenininho. E esse tipo de questão vale a pena sim. Aí vale a pena estudar, porque você estuda de forma macro. Você está preparado para quando o seu examinador olhar para outra banca e disser, opa, isso aqui é bom colocar. Puxa, ele não vai mais te pegar. Tranquilo? Vamos lá. Tá? Gente, mas é um padrão. É aquela história. Segue o padrão. Depois vocês vão rever essa aula. Vocês podem ver que é um padrão. É uma receita de bolo aqui. Tá? Ok? Tem uma receita de bolo aqui. Ok? Yuri, sempre eles fazem isso, Yuri. Ou eles confirmam tudo ou eles negam tudo. Exatamente, é sempre isso, Yuri. Eu nunca vi eles fazerem algo diferente, tá? Aqui, ó, quando Leonardo não treina com Leonardo não treina com Leandro. Se negou a última, pronto, eu nego essa, que eu nego essa, que eu nego essa, acabou. Pronto, acabou. Tá? Tamires, se negar no meio da sequência, tá? Se negar no meio, aí tem a história do si e somente si, tá? Só que até agora eles nunca fizeram isso. Eu não vou entrar nesse detalhe aqui. Se der tempo, eu entro ainda hoje, porque eu tenho que terminar as questões. Ainda tem mais 5 pela frente, tá? Exatamente, Sol. A gente tem que se atualizar porque pode cair. Agora, não é qualquer questão, tá, gente? Tem questões que não vale a pena você estudar. Ah, mas vai que cai. Não, tem algumas que dá para aprender, tem outras que não vale, tá bom? Obrigado, Adriana Liberato, muito obrigado. Tá? Danilo. Obrigado, Danilo. Ok? E agora? Tá? E essa aqui, dizer que Alexandre foi aos Lençóis Maranhenses, se somente se fez sol, é logicamente equivalente a. E agora? Ó, Alexandre foi aos Lençóis Maranhenses, se e somente se fez sol. O que vocês acham? Ele quer uma frase equivalente a isso. E agora? E agora? Vera Lúcia está perguntando se ele pode negar a primeira. Não. Se negar a primeira, você não sabe concluir nada. Não pode. Tá? Vera Lúcia, não, Melanino, tá questão de proporção. Não dá, gente. Aqui eu tenho que seguir as questões daqui hoje. Mas tem uma aula de matemática que eu fiz para a FCC. Tem o One Minute da FCC e da IAD que vai te ajudar. Tá bom? Certo? E aí? É isso aí, Leandro. Leandro Secato. E aí, o que vocês acham disso aqui? Qual é o gabarito dela? Ó, toma cuidado, gente, que ele quer uma equivalente. Equivalente. Ele falou alguma coisa de negação aqui? Olha como eu peguei muitas pessoas aí, ó. Não, toma cuidado. O que vocês aprenderam comigo foi a negação. A negação do se somente se é ou. Perfeito. Mas e a equivalência? Ó, quem gosta da equivalência é a FUNCAB. E aí, a equivalência? O que vocês acham? Equivalência, gente, é o seguinte, é você dizer a mesma coisa. Ou seja, Alexandre foi aos Lençóis Maranhenses, se somente se fez sol. Dá uma lida na letra D. Fez sol, se somente se Alexandre foi aos Lençóis Maranhenses. Pronto, a letra D, acabou. Pronto, era só isso. Letra D de dado. Ok? Letra D de dado, era só isso. Lembrando que essa história de ou é se fosse a negação, tá? Do se somente se. Ok? É a letra D de dado. Letra D de dado, gente. Equivalência, ele só trocou a ordem. Ele veio para cá e veio para cá. Pronto, é equivalente, acabou.
tá? Uma questão da FUNCAB que garanto que ela pegaria muitas pessoas se elas voltassem a essa ideia, tá bom? Tá? Gente, aqui é o se então, aqui não tem nada a ver com equivalência, aqui é o se então. Aqui é o se somente. Quais são os casos de equivalência do se então? Ou tem o se, ou tem o ou fala a mesma coisa. É algum desses casos aqui? Não, então letra B não pode. Estava descartada a letra B de cara, né? Mas, gente, comemore os seus erros aqui. Podem errar à vontade. Quanto mais vocês errarem aqui, menos vocês erram na prova, né? Tá? A letra B não pode, gente. A letra B, a equivalência do se, gente, são 3 casos de equivalência do se então. Não existe ela com se e somente se. Ó, são esses 3 casos aqui. Lembra de falar a mesma coisa? Tá? Tem outra equivalência de se e somente se? Tem. Tem outra equivalência assim, ó. Seria ele negar os dois. Ele pode negar os dois também, tá? Uma outra equivalência que ele poderia colocar aqui seria o seguinte, ó. Não fez sol, se e somente se Alexandre não foi aos Lençóis. Também estaria certo, tá? Ok? Também estaria certo. Então, é como se eu botasse o seguinte, ó. Chove, se e somente se neva. Uma frase equivalente a essa daí seria o quê, ó? Neva, se e somente se chove. Outra frase equivalente seria, por exemplo, eu falar não neva, se e somente se não chove. Ah, eu posso negar daqui para lá? Também pode. Não chove, se e somente se não neva. Tá? Já botei aqui, o Wellington, as equivalências, tá? Não, regra do mané, o mané é a negação do se então, tá? Negar o se então, aqui não é negação, é outra coisa, tá? Não é nada do mané, não. Vai aparecer sempre escrito se e somente se na equivalência? Sim. Aqui, ó. Aqui, olha aqui, ó, se e somente se, tá? Agora, a negação do se somente se seria o ou exclusivo, né? E essa questão aqui, ó? O que vocês acham dessa questão aqui? Tá? É isso aí, Danilo Vieira. A gente vai colocando aqui. Por isso que eu digo, cada aula que vocês perdem é uma aula que vocês... É um tópicozinho diferente que eu dou em um momento que as pessoas não estão esperando. Tá? Ó. Então, assim, ó. Cada aula aqui, ó. Gente, pode vir para mim? Cada aula minha, gente, eu não tenho como passar todo o conteúdo em uma aula. Não é impossível. Não só se eu fosse Deus, não tem como. Então aqui vocês têm que acompanhar as aulas. Tá? Vocês têm que acompanhar de pouquinho em pouquinho. É um detalhe aqui que você pega um detalhe no outro, você pega um detalhe no outro. Como eu digo, você vai construindo a sua ideia. Não tem como eu fazer tudo em uma hora. É impossível. Tá? Eu preciso que vocês acompanhem a aula. Se semana que vem eu for fazer um aulão aqui de uma banca qualquer. Ah, mas eu não vou conhecer a banca. Mas vai por mim. Eu explico algo que vale para todas as bancas. Então, toma cuidado. É um detalhezinho que você tem, é uma arma que o seu concorrente, que tem mania de baixar só as provas da banca dele, não tem. É assim que o examinador pega muita gente. Eu já cansei de ver, por exemplo, uma prova da FCC, tem gente que baixa 500 provas da FCC. Aí o examinador vem e pega uma questão da IADES e coloca na prova dele. Pronto, já derrubou todo mundo. Então, assim, por isso que nós temos que sair desse padrão que as pessoas têm de só vou fazer questões da minha banca. Toma cuidado, eu não faria. Não é assim que se estuda para concurso. Tranquilo? Tá bom? Então, vamos lá. Agora, olha só, deixa eu tentar dizer para vocês aqui uma coisa. Gente, isso aqui ele queria nome dessas frases aqui, ó. Quando tem o e, é conjunção, tá? O nome disso aqui. Isso aqui você vai ter que decorar, isso aqui não tem outro caminho.
O ou é chamado de disjunção, tá? O e o ou. E tem o ou, que é o ou exclusivo, é disjunção exclusiva, tá? Exclusiva. Ok? André de Souza deve estar dando algum problema aí. Tenta dar F5 aí, tá? Disjunção exclusiva. Então, olha só. Ele está querendo saber a proposição, nela o conectivo lógico. Peraí, mas o conectivo lógico aqui é o mais. O mais dá ideia de quê? De e. E o e é o quê? Conjunção. Letra D. Pronto, acabou. Tá? Condicional seria um sim, então. Disjunção exclusiva é o ou. Bicondicional é uma seta que vai, seta que volta. Disjunção exclusiva, não, disjunção inclusiva é o ou, tá? Ok? E o ideal seriam vocês refazerem a questão. Uma das coisas que eu falo para muitos alunos é, gente, refaçam a mesma questão. Eu sei que algumas pessoas dizem, não, mas por que eu vou refazer a mesma questão? Eu já sei o gabarito. Mas não é o gabarito que me interessa. O que me interessa é o caminho para chegar no gabarito. E é o que a maioria não faz. A maioria, quando vai fazer a minha aula, por exemplo, eu pego questões chaves para você ter essas questões na sua cabeça. Se você assistiu a aula aqui, você está aí às vezes sentado no sofá, olhando no computador e dizendo, ah, entendi, agora está claro. Ah, então agora eu vou para a internet, baixar a internet. Você não entendeu a metodologia. A metodologia, eu preciso que você treine esses caminhos para chegar na resposta. Algumas pessoas vão dizer, Teles, mas não vai ser esse mesmo gabarito. Quem disse que eu estou dizendo que é o mesmo? Eu estou dizendo que o caminho para que você vai percorrer para chegar na resposta é sim o mesmo. Isso é. Isso aqui eu tenho vários e vários alunos que mostram, Teles, eu não sabia nada de raciocínio lógico. Eu quase gabaritei uma prova, porque eu fiz exatamente o que você falou. Eu sei que algumas pessoas não vão acreditar no que eu falo, mas o dia que vocês acreditarem e fizerem um teste, vocês vão entender o que eu estou falando. Que eu tenho certeza do que eu estou falando. Eu tenho mais de 20 anos de experiência nessa área. E isso aqui, eu trabalho muito com isso aqui, ó, a sua mente. Não adianta eu chegar aqui e jogar conteúdo, se eu não souber conversar com a sua mente. Sutilmente, nas minhas aulas, eu vou conversando com o seu inconsciente. Eu vou conversando, sabe aquela história de mensagem subliminar? A Coca-Cola, por exemplo, ela joga várias mensagens subliminares para a gente. Cinema tem várias mensagens subliminares. Na aula do Teles também tem mensagem subliminar. Eu estou jogando aqui para que essa informação entre na sua mente. Essa jogada ela vai ter que entrar, mas para que ela entre na sua mente, eu preciso que você deixe ela entrar. Como? Refazendo a questão. Se você não refizer, a mensagem subliminar que eu estou jogando aqui não serviu para nada. Você não vai aprender o método Teles. Você não vai aprender a fazer questões de concurso. E aí você vai errar e vai dizer que a culpa é minha. Não, mas você não usou corretamente. Eu preciso que você refaça a mesma questão. Tranquilo? Vamos lá. Ok? Então, vamos continuar aqui. Vamos ver outras questões aqui, ó. Então, vai a questão 16 agora. O que vocês acham? Se alguns peritos são capixabas e todos... Olha o todo aqui que a gente viu no início da aula, lembra? Todo o que eu vou fazer? Um desenho dentro do outro, né? Então, vamos lá. Todo capixaba está dentro de quem? A primeira informação dentro da segunda. Todo capixaba é brasileiro, certo? Eu começo por aqui, ó. Essa é a minha primeira informação. Ok? Bicondicional eu se somente se. É sim, tá? Ok? Aí, olha só. Aqui,
Quando eu falar assim, agora tem a ideia do algum, gente. Algum é uma interseção. Se ele fala assim para mim, ó, algum A é B, tá? Algum A e B é uma interseção assim, ó, A e B. Mas isso é na construção do problema, tá? Quando eu vou construir o problema, sempre é a primeira dentro da segunda. É uma interseção assim, tá bom? Então, olha só. Ok? Então, olha só. Aqui, ó. Não, volta para cá. Aqui, ó. Quando ele fala que alguns peritos são capixabas, ele está dizendo que tem uma interseção do capixaba com o perito. Só que eu não sei se esse conjunto do perito termina aqui ou se ele vai lá para o final. Ou se ele sai. Eu sei que é alguma coisa desse tipo aqui, ó. Aqui eu tenho certeza, porque tem que ter interseção com capixaba, ó. Perito com capixaba. Mas eu não sei se ele encerra aqui ou se ele vai lá para fora. Tá bom? Se ele vai lá para fora, tá? Aí, olha só. Então, o que eu posso falar? Eu posso afirmar, ó, geralmente, o que ele vai querer que você fale? Geralmente, ele vai querer que você fale desse pedaço aqui, ó. Tá? E esse pedaço aqui, ó, o que ele está querendo que você fale? Que algum... Aqui, ó, o que você pode afirmar? Olha a letra B. Algum perito é... Esse pedaço aqui, ó, ele é brasileiro? É. Ele é perito? É. Algum perito é brasileiro. Letra B. Pronto, acabou. Tá? Letra B de bola. Quem já acompanha minhas aulas, a gente faz muito isso aqui, né? Já acompanha minhas aulas, tem muitos alunos aí que já acompanham as aulas. Vocês já viram muito esse tipo de questão, né? Obrigado, Silvia. Muito obrigado. Gente, pessoas que estão colocando depoimento que eu não fale aí, obrigado. Obrigado, Nutri, que está elogiando aí. Obrigado, aprendendo. Agradeço. Obrigado, Leandro. Tá? Entenderam, então? E a questão 17. A negação do todo. Vamos lá. Quem já é meu aluno já sabe fazer isso aí de olhos fechados. Vamos lá. O que vocês acham? E a negação do todo? Quem é meu aluno? Vamos lá. Batam o olho aí e respondam. Qual é o gabarito? Pronto, acabou. Quem já é meu aluno já sabe fazer isso aí de olhos fechados, né? Aí sai sorrindo para o seu concorrente. Quando você imagina o seu concorrente construindo tabela verdade, pronto, verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Você já foi lá, pronto, acabou, o gabarito é esse. Acabou. E aí? Qual é o gabarito? Ó, o gabarito aqui seria qual? Primeira coisa, para eu negar o todo, a negação, quem já acompanha minha sala sabe fazer isso, é sempre furar a ideia, tá? Furar a ideia. Ó, toma cuidado, que algumas pessoas decoram como algum não é. Nada disso, não é isso aqui não. É você furar a ideia, tá? Só que não pode ser nenhum, né? Nenhum não pode. É furar a ideia, só furar a ideia. Então vamos lá. Todos os padeiros dessa cidade são talentosos. Como é que você negaria? Você, algum padeiro dessa cidade não é talentoso. Tá? Então, onde é que está dizendo isso aqui? Ó? Existe algum padeiro dessa cidade que não é talentoso. Pronto, letra D. Acabou. Pronto. D de Deus. Né? Isso aí. Porque, ó, gente, passou a mesma ideia. Aí você fala, Teres, mas esse existe. Não tem esse existe aqui, não tem problema. É ideia. Tá? É ideia. Ok? Furar a ideia. Lembrando que se aqui ele falasse que não são talentosos, eu diria que eles são, tá? É sempre furar a ideia, tá? D de Deus, tá? Ok? Então, o que eu quero deixar bem claro, ó, toda vez que você for negar uma frase, com todo, se ele disser que não, você vai dizer que sim, tá? Então, por exemplo, se eu falar o seguinte, ó, todo dia não chove. A negação vai ser o quê, ó?
O Wendel está perguntando, lembrando que algum fica sempre no singular, certo? Mexe certinho. Wendel, perfeito, isso aí. Certinho. Algum dia, nesse caso aqui ficaria chove, né? Algum dia chove. Tá? Já voltaram com esse tchutchunai aí? Ok? Algum dia chove. Tá bom? Usina, tem questões com número nas outras aulas. Tem principalmente com a aula na VUNESP. Dá uma olhada nas aulas da VUNESP. Tem questões lá, tá? Ok? E agora essa questão aqui, ó. Sabe-se que um executivo é honesto. Então, vamos lá. Executivo é honesto se e somente se pratica exercício físico. Aí ele fala, João é um executivo sedentário. E agora, qual a conclusão de vocês? Vamos ver se vocês responderem essa questão aí. É isso aí, Leandro. É isso aí, Leandro Secato. E aí? O que vocês responderiam aí? O que vocês responderiam? Vejam aí se vocês responderiam aí essa questão. Lembrando que Pode vir? Lembrando que entrou um negócio no meu olho aqui. Lembrando que o Gran Curso Online está participando também está participando do Reclame Aqui, de ganhar o troféu, né, do Reclame Aqui. Então, votem lá, tá bom? Gente, então, quero que vocês coloquem as dúvidas aí para vocês colocarem para mim. Coloquem as dúvidas para a gente terminar a nossa aula. E agora responder essa questão. Responda a 18 aí para a gente já terminar. Faltam uns 4 minutinhos para a gente terminar a nossa aula. Tranquilo? Então, vamos lá. E aí? Vocês já sabem responder. Quem acompanha a aula já sabe responder isso aí, né? E aí? Quando ele fala que ele é um executivo e é sedentário, o que ele está falando para a gente? Que ele não pratica exercício físico, concorda? E se negar a segunda, o que eu faço? E aí? É isso aí, Leandro Secato. E aí, se negar a segunda, o que eu faço? Eu nego a primeira, né? Executivo não é honesto. Ou seja, é a letra C. Executivo não é honesto. Pronto, acabou. Olha só, FUNCAB. Caiu. Tá? Ok? Lembrando, gente, que eu quero deixar bem claro que aqui, quando você vai estudar para a sua banca, para o seu concurso, esse concurso PM de Santa Catarina, muita gente só está olhando para a banca FUNCAB. E aí mora, como eu sempre digo, mora o grande perigo. FUNCAB desde 2016. E aí o que vai? Ela tem um lapso muito grande de não fazer prova. Então ela pode ter mudado o padrão dela. Então se você disser, Teles, se eu só assistir essa aula aqui, eu consigo? Não, eu não estou falando isso. Algumas coisas aqui é o padrão das bancas que gostam de cobrar, mas ela pode se inovar também. E nessa inovação, você tem que abrir o leque da sua aprendizagem. Por isso que eu falo, olhem para as aulas da VUNESP. Tem muita aula da VUNESP aí também disponível. Aula da VUNESP, olha a aula da IAD, olha a aula da FCC, dá uma olhada. Muita coisa você vai encontrar lá, você já viu aqui. Perfeito, porque tem padrão, tá? Agora, algumas coisas, poxa, mas eu não tinha pensado nisso. Por exemplo, aquelas questões de sequência. A gente não viu aqui. Mas e se a banca, será que ela pode cobrar sequência? Sabe quem gosta muito de cobrar sequências? A VUNESP. A VUNESP adora cobrar sequência. Quer ver? A gente tem 2 minutinhos, vamos responder aqui uma questão de sequência. Se eu botasse essa questão a seguinte, ó. Incabe, qual seria a 100ª letra dessa sequência?
Ó, isso aqui é uma coisa que eles podem cobrar de vocês, tá? E aí, o que vocês acham? Isso aqui é uma coisa que eles podem cobrar, né? E aí? Qual seria? Quem já é meu aluno já sabe fazer isso de cor salteado, né? Tá? Ó, aqui, ó, a centésima letra, o que eu faço? Ó? Eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5, ou seja, o padrão é 5, tá? Tá vendo o padrão aqui, ó? O que eu faço? Então, eu vou dividir 100 por 5. Quando divido 100 por 5 dá 20, resto 0. O que me interessa é o resto. Se o resto é 0, gente, ó, não tem 0 aqui. É porque o 0 é a última, é a letra B. Pronto. B. Tá? Ah, Teles, e se o resto for 1? É a letra A. E se o resto for 2? É a letra B. Se o resto for 3? Letra C. E assim vai. Tá? E assim vai. Vocês vão aprendendo isso aqui. Né? Então aqui eu estou mostrando para vocês uma questão aqui. Para o resto sempre vai ser a resposta. Isso aqui é um dos exemplos que eles podem inovar na sua prova e colocar. E sabe quem cobra muito isso? É a VUNESP. PM de São Paulo, chove esse tipo de questão na PM de São Paulo. Tá bom? Então, gente, a gente vai terminando agora a nossa aula. Para a gente terminar, vamos conversar um pouquinho. Gente, olha só, toda vez que a gente vai fazer um concurso, a gente sempre tem aquela sensação de que as outras pessoas sabem mais que a gente. A gente sempre tem aquela sensação de, nossa, mas eu não estudei nada. Nossa, mas aquela pessoa é muito melhor do que eu. Gente, não existe ninguém melhor que você. Você está fazendo um concurso porque Deus está te orientando. Deus está te mostrando que você deve seguir aquele caminho. Não questione como Deus vai te levar lá. Só siga a sua intuição. Se a sua intuição está dizendo para você fazer tal concurso, faça. Não tente se comparar em relação ao outro. Compare com relação a você mesmo. Você está fazendo o seu máximo? Se você estiver fazendo o seu máximo, esqueçam os outros. Deus não precisa dos outros para te levar onde Ele quer. Ele só precisa que você acredite nele. Ele precisa que você faça o que a multidão não faz. A multidão vai para uma guerra e diz, não, eu vou chegar lá, eu sou melhor que todos, eu vou derrubar todo mundo. A multidão esquece que nós estamos aqui vivos com a permissão dele. Se ele não quiser, a gente não está aqui. O nosso próximo minuto, nosso próximo segundo pertence a Deus. Então, se ele está deixando você fazer concurso, é porque ele está querendo te mostrar alguma coisa. Só que ele mostra a gente nas entrelinhas. Ele te dá também o livre-arbítrio. Você tem a opção de dizer, não, eu não acredito nisso, tudo bem, é uma opção sua. Mas ele deixa, se ele está deixando você seguir, está deixando no seu coração alguns momentos para você fazer isso, não questione, faça e deixa ele te mostrar o porquê. Tudo na vida existe um porquê. Às vezes até uma aula que você vê, a fala de um professor, a fala de um colega, a fala de um pai, de mãe, uma fala. Deus usa as pessoas para conversar com a gente. Então, nunca se compare dizendo que você não é capaz de vencer tal guerra. Eu até diga sim que você não é capaz. Porque quando a gente diz que a gente não é capaz, nós estamos sendo humildes. Porque nós entendemos que uma guerra só vence com você, com seu esforço, claro, você tem que ter seu esforço, mas você tem que deixar Deus agir também. O agir dele é extremamente necessário para que você vença a guerra, mas não é só vencer, é vencer a guerra que vai te fazer feliz. É vencer a guerra que vai te levar onde você precisa. É vencer a guerra que vai mudar a vida de outras pessoas também, não só a sua. Quem vai fazer concurso da área de segurança, eu sempre digo isso nas minhas aulas, a área de segurança é a área mais atacada, onde tem pessoas que parece que leva pedrada de tudo quanto é lado. Mas por que leva pedrada de tudo quanto é lado? Porque você precisa ser uma pessoa forte. Você precisa ser uma pessoa que sabe cair, mas sabe se levantar. Porque você vai tomar, às vezes, decisões difíceis na sua vida. Você vai, às vezes, ter que tomar a decisão de uma pessoa viver ou dela morrer. Nada melhor do que você, às vezes, sofrer algumas coisas que a outra pessoa sofre. Porque, às vezes, ela não vai precisar dizer nada para você. Você vai apenas olhar no olho dela e você vai dizer para ela, eu já passei por isso.
mas hoje eu estou aqui, eu venci. O que Deus quer de você é que você tenha experiência, você tenha know-how, você tenha bagagem para exercer sua profissão com amor, exercer sua profissão realmente com aquela sensação de que você está ajudando ao próximo. Porque se Deus está te levando para a área de segurança, pode ter certeza, você tem uma missão imensa nessa vida, que é levantar a vida de outras pessoas que você vai encontrar ao longo do seu caminho. Boa sorte para vocês, boa sorte quem for fazer a prova e sempre entregue a Deus. Deixa Deus decidir o caminho que vai se tornar na sua vida. Deixa Deus decidir daquele momento em diante, na hora da prova, não depende mais de você, depende de Deus. Então ali, na hora da prova, na hora que você sentar para fazer a prova, olha lá para cima e diz, agora depende de você. Eu tiro as mãos do volante e deixo você conduzir meu carro. Deixa ele conduzir, que você vai ver onde que ele vai te levar. É onde você vai com certeza se surpreender. Tá bom? Gente, fiquem com Deus. Agradeço vocês. Uma boa noite. E a gente se encontra na próxima quinta, se Deus quiser, aqui no nosso One Minute. Obrigadão, fiquem com Deus. Até mais. Tchau, tchau.